Boa noite. Hoje vamos rezar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhas-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Geralmente, os evangelhos de São Mateus é bem prático, são curtos e são objetivos e claros. Nem todos os que dirá Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que o Senhor reconhecerá como seu filho, amado. Aqui diz claramente, porque é igual fala, Senhor, Senhor, fica falando o nome de Deus em vão. Tudo que for falar, Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor. A gente deve falar o nome do céu porque o nome do céu é sagrado. Quando a gente for agradecer, quando a gente for abençoar uma pessoa, Deus te abençoe, Falar quando realmente precisar de falar o nome do Senhor e não da boca para fora em vão. E toda hora ficar louvando da boca para fora, falando coisas da boca para fora. Isso é insensatez. Então devemos o que? Nos preocupar com as nossas atitudes. Falar é fácil, Agora fazer que é o difícil. Querer as vitórias é fácil, mas percorrer o caminho para chegar lá que é difícil. Principalmente o caminho de Deus que é estreito, Então esse evangelho aqui, que venho falar hoje, é sobre isso. É sobre as nossas atitudes. Que venham as dificuldades, que venham tudo. Mas a nossa fé, a nossa palavra, a nossa vida está edificada numa rocha. Ou seja, está edificada numa vida espiritual, numa caminhada junto com o Senhor, que nada derrube. Às vezes pode até balançar, a gente, tentar desanimar, mas cair a gente nunca cai, porque tem Deus sempre levanta. Não tem aquela passagem bíblica, tudo posso naquele que me fortalece, e é o meu lema da minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque realmente a gente pode tudo, basta a gente querer, basta a gente ter fé. Edificar a nossa casa, a nossa vida, na base do que? Da oração. Igual eu sempre falo, todos os dias fazer o quê? O autoexame de consciência. Eu estou fazendo bem? Será que que esse caminho que eu estou levando é bom? E quando a gente está edificando a nossa vida numa areia, que qualquer coisinha, qualquer chuva, qualquer vento desaba tudo. Qualquer dificuldade, a gente desanima, a gente cai, a gente desiste. Tem pessoas que é assim, é fácil de desistir das coisas,
né? Bastou ter uma dificuldade. É igual, vamos supor aqui que eu gosto de dar exemplos que vocês acho que já repararam. Um casal que está em crise. A primeira coisa que fala, vamos separar. Às vezes tem 1 ano de casado, vamos separar. Quer dizer, não quer enfrentar. Os dois ali juntos não tem uma, vamos dizer, uma casa edificada na rocha, porque não tem uma vida de oração, não tem ali a comunhão entre os dois Deus, entendeu? Os ensinamentos de Deus ali, não tem a base do relacionamento, não tem Deus. Por quê? Porque qualquer problema, qualquer situação, a primeira dificuldade que aparece, a sugestão é o quê? Que eles acham, né? A solução é o quê? Separação. Vamos separar. Cada um vai para o seu lado. Mas nenhum quer ceder, né? Nenhum quer dar o braço a torcer. Não quer conversar, não quer ir para o outro lado, para o outro caminho, ter outra solução. Eles querem a solução mais fácil, separação. Cada um para o seu lado, não deu certo, pronto. E não é assim, né? Então, para que casou na igreja? Para que foi lá? Todas as situações. Então, a gente tem que pensar. A gente quer uma vida em todas as bases dos nossos relacionamentos, tanto familiar como amoroso, como no trabalho. A gente quer a nossa vida como espiritual, baseado, edificado numa rocha ou numa areia. Que na rocha pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir chuva, pode vir granizo, que está ali firme, que você aguenta, que você vai passar por aquela dificuldade ali. Que você sabe que você tem Deus no seu coração, que você tem a fé em Deus, que você é obediente à palavra de Deus, que você coloca os sacramentos em prática na sua vida, que você coloca os mandamentos que estão em práticas na sua vida, que você faz valer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui para dar moral, lição de moral assim na vida de ninguém, sabe? Eu estou aqui como cristã, para passar uma palavra amiga, uma palavra de luz, um ensinamento, porque qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, porque a Bíblia é para isso, é para a gente ler, não é para ficar guardada, né? Ali no armário, juntando telha de aranha, não é. É para ser lida diariamente. E mais do que lida, ela é para ser vivida e obedecida. Obedecer a palavra, ter um entendimento e obedecer. Porque não adianta também eu estar vindo aqui, que eu também sou uma mera pecadora, que eu não vou dizer que eu sou perfeita, e nem santa, que eu não sou, e ninguém é, né? Porque o único santo que foi aqui nessa terra já morreu há mais de 2000 anos, e ele está lá no céu intercedendo pela gente, pelos seus filhos aqui amados. Então, a gente não tem que ficar dando lição de moral em ninguém aqui. Eu tô aqui para dar a palavra amiga para vocês. Agora, quem não gostar, pode passar o vídeo, entendeu? Achar longo demais também, porque eu não consigo também. Às vezes, tem tanta coisa para falar que não consigo resumir em apenas 2 minutos, 3 minutos, que não tem como. A gente tem que... a palavra do Senhor, ela é cheia de significados, né? Então não tem como você resumir em apenas 1 minuto a palavra de Deus, uma passagem bíblica, porque tem tantas coisas para ser faladas, para ser debatidas, né? E a gente procura resumir o máximo, mas infelizmente não dá. Então eu não tô aqui vindo aqui às vezes nem todos os dias, mas quando eu posso, para dar lição de moral na vida de ninguém. Eu tô aqui para passar uma palavra, como deveria ter muito mais pessoas aqui, como que Deus está precisando disso, a vida está precisando disso, o mundo está precisando disso, de pessoas que levem a palavra positiva, porque está cheio de pessoas disseminando mal na internet, é violência, é gente batendo, é gente matando, entendeu? É gente perseguindo o político aí na internet, que o político não sabe nem que a pessoa existe, e tá lá, ó, falando mal, sendo que poderia estar fazendo outra coisa, investindo seu tempo com assuntos mais prazerosos, tanto para ele quanto para as pessoas, e só fica falando mal, criticando e falando mal e perdendo tempo. E ele não vê que ele está perdendo tempo valioso, porque o tempo da nossa vida é valioso. Cada minuto que a gente passa, porque os dias estão abreviados. Vocês mesmos podem perceber que começa o dia, já vem a noite.
Mal você corre para fazer as coisas, mal tempo dá para você fazer, entendeu? As coisas que tem planejado para aquele dia. Às vezes você não consegue cumprir todas essas tarefas, todos os seus trabalhos, porque não dá, o tempo está muito corrido. E tem pessoas que perdem o seu tempo. A vida é muito valiosa, o tempo da gente é muito valioso, para a gente ficar desperdiçando com coisas supérfluas. Porque pra mim é super, você tá criticando, criticando os outros que você não sabe nem que existe, um político que você não sabe nem que ele existe na sua vida, que você é vivo, que você existe nesse planeta. E você só fica criticando a pessoa, falando mal, enquanto você poderia estar fazendo o curso, enquanto você poderia estar visitando a pessoa, indo na igreja, fazendo outras coisas interessantes, você está criticando, você está falando mal. E pessoas, igual eu falei nos vídeos anteriores sobre julgamento, que não pode existir isso. Você ficar julgando as pessoas, criticando, sem saber da história, né? Porque a única pessoa que pode julgar é Deus. Que a gente deve julgar é Deus. Que a gente deve julgar, não. Que o Deus deve julgar as pessoas, é somente Ele. A gente não pode julgar ninguém. É isso que eu tô falando. Às vezes eu embolo um assunto no outro, aí dá um entendimento, né? Errado, mas é isso que eu queria dizer. Que quem deve julgar as pessoas é somente Deus. A gente não tem esse poder. E nem esse direito de ficar julgando as pessoas. Então, esse evangelho que eu vou falar é sobre isso, edificar a sua vida, a sua fé, os seus ensinamentos, entendeu? A sua sabedoria na rocha, na vida espiritual de Deus, com base na fé, na caridade, ajudar as pessoas. Não adianta estar lá na igreja todos os dias, igual uma prima minha falou, esquentar o banco da igreja. Não adianta. Porque Deus sabe de todo o coração do ser humano. Deus sabe quantos cabelos tem quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O que a gente, sobre os nossos pensamentos, Deus sabe. As nossas atitudes, antes mesmo da gente pedir a Ele, pensar as coisas, Ele está sabendo o que a gente vai pedir, o que a gente precisa, Ele sabe de tudo. Então, debaixo desse céu aqui, não tem nada que fique encoberto nos olhos dele. Não adianta você ser uma coisa dentro da igreja e fora dela, saiu ali da porta da igreja, você é uma pessoa totalmente diferente. Servir a dois senhores, não existe isso, servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Não existe. Você querer enganar a Deus, porque você está enganando a si mesmo, a si próprio. Então o evangelho é sobre isso. É sobre dizer Senhor, Senhor. E quando Deus chegar lá, vai falar, eu não te conheço. Porque na hora que eu precisei beber, você não me deste uma água, me deixasse com sede. Na hora que eu precisei vestir, você não me vestisse, me deixasse nu. Na hora que eu precisei de uma visita que eu estava preso, você não foi me visitar. Na hora que eu estava com fome, você não me deu comida. Na hora que eu estava passando frio lá, você me deixou passando frio, você não me deu um cobertor para mim. E aí, o que você vai falar quando chegar lá em cima? O que você vai falar? Eu vou dizer, não, Senhor, o Senhor está totalmente enganado. Você vai chegar, você vai ter a lucidez de chegar para Jesus lá em cima e falar, não, Senhor, o Senhor está enganado. O Senhor está me confundindo com outra pessoa. Não sou eu, não, eu fiz. Não, o Senhor vai chegar, você não fez. Eu não te conheço, retira-se de mim. E aí? Vai ser tarde, né? Porque Deus te dá a oportunidade todos os dias de você ser uma pessoa diferente. Todos os dias Ele te dá a oportunidade. E Jesus não é invasivo, tá? Ele bate na tua porta todos os dias, mas Ele não arromba a tua porta. Ele não arromba a tua vida. Ele não entra sem permissão na tua vida se você não deixar. Mas todos os dias Ele bate querendo a tua obediência, querendo a tua palavra, querendo o teu carinho, querendo a tua atenção, todos os dias. Por isso que a gente reza o terço, pedindo às vezes misericórdia, principalmente o terço das 15 horas, que é a hora da misericórdia, que a gente fala misericórdia de nós e do mundo inteiro. É pelas pessoas que não rezam, é pelas pessoas que não têm obediência à sua palavra, é pelas pessoas que não cumprem os mandamentos. É pelas pessoas que fazem o que fazem aí, quebrando igrejas, roubando hóstia dentro da igreja, fazendo sacrilégios. Então é isso.
A gente reza por essas pessoas que não adoram o Senhor, que não é obediente. Eu fico imaginando como, né, que as pessoas conseguem viver sabendo que a gente está aqui respirando é por causa do Senhor, porque Ele que deu mais uma vez. A gente levantou da cama, abriu os olhos, é porque Ele deu oportunidade da gente estar vivo, da gente estar vivendo mais um dia na presença dEle. Então, por que? Eu fico pensando, tem seres humanos que não acreditam, né? Que são ateus, não acreditam em Deus. Não serve a tua palavra. Eu fico pensando, como é que o ser humano consegue viver dessa forma? Sem agradecer, sem estar louvando, sem, sabe? Sem estar adorando o Senhor. Toda quinta-feira nas igrejas tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu fico pensando, como é que as pessoas não conseguem ir lá agradecer a Deus, não tira um tempo da sua vida. O dia tem 24 horas, como eu sempre falo, mas tem pessoas que não tiram 2 minutos da sua vida, nem para rezar, nem para agradecer, mas passa horas assistindo jogo, passa horas assistindo filme, horas em celular, horas em tudo, né? Vamos ir fazendo academia, caminhando, fazendo esporte, ou na cozinha, ou arrumando casa, ou trabalhando até mesmo, mas não tira 15 minutos, 10 minutos para o Senhor, para estar louvando, para estar agradecendo. É complicado, a gente fica assim, né? Como é que existem pessoas dessa forma? Infelizmente existem muitas e não são poucas não, mas a gente está aqui para isso, para diminuir, né, esse índice aí. A gente está aqui para isso e que espero que venha mais pessoas para nos ajudarem aí a compartilhar a palavra de Deus, a disseminar o bem nessa internet, né? A procurar viver os ensinamentos, afirmar sua vida na rocha, e como diz o Evangelho de hoje de São Mateus. Então é isso que a gente quer, né? É isso que a gente precisa, de uma vida de espiritualidade em Deus, de uma vida edificada na rocha, na fé em Jesus, em obediência à tua palavra, e não só falar Senhor, Senhor meu Deus, obrigado, ou Senhor, Senhor, não. O Senhor não quer ouvir palavras, o Senhor quer atitudes, e é isso que importa. E é isso que o mundo precisa, de atitudes, de pessoas para o bem, para levar o bem à palavra de Deus. E por isso eu vou ficando, tá? Hoje foi um pouco mais longo, né, a minha explicação, mas é isso aí, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma boa noite e até a próxima. Fique com Deus.